Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Vem comigo no meu canal no YouTube e vamos para mais uma lição na palavra profética. Aprendendo em Apocalipse 17. Confesso que é um capítulo complexo. Aliás, todo Apocalipse é complexo. Mas não é por isso que nós vamos fugir de estudá-lo, de entendê-lo, pois conforme o capítulo 1 e o verso 3, você sabe que existe uma promessa de bem-aventurança para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam as profecias que estão neste livro. Então, vamos continuar estudando e aprendendo, porque, além de tudo, a gente fica ou se coloca embaixo desta promessa de bem-aventurança. Dentro dessa complexidade que já falei, o capítulo 17 é um deles. Veja que o anjo, um daqueles 7 das taças da ira de Deus, ele faz um convite ao apóstolo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, a qual, com ela, se prostituíram os reis da terra e todos os habitantes da terra beberam do vinho das abominações. Aliás, se embriagaram com o vinho das suas prostituições ou da sua abominação. Aí então vem a pergunta: mas como? Como se deu? Ou como se dará? Porque o anjo estava falando de um período passado. Na profecia, ele falava como se já tivesse acontecido, mas é uma profecia futura, de modo mais direto ao período do reinado do anticristo. Mas temos que ver na história que essa prostituição, isto é, reis e a igreja, porque essa prostituta aqui é uma igreja prostituída. Uma igreja, não aquela que Jesus fundou, corpo dele, corpo de Cristo, mas uma igreja que no decorrer do tempo, dos anos, dos séculos, ela se transformou numa igreja instituição. A gente já aprendeu no vídeo anterior que o começo de tudo foi com o imperador Constantino, o imperador romano. Por quê? Nos dias que a igreja foi fundada, quem dominava o mundo eram os romanos, e o Império Romano era extremamente pagão. E se opuseram, perseguiram os cristãos, perseguiram a igreja, os apóstolos
de modo sistemático. Prenderam, torturaram, mataram. A igreja, aliás, a história dá informações detalhadas sobre as agruras que a igreja enfrentou. Mas, por incrível que pareça, foi o período que a igreja mais cresceu. E a igreja, então, diante do crescimento, diante da bênção do Senhor, ela cresceu e começou a rivalizar contra o paganismo. E aí, o político, os reis, os governantes de todos os tempos, eles sempre tiveram e têm os olhares nos cristãos, procurando apoio, e essa procura de apoio, que a história mostra que os cristãos, que a igreja aderiu, e então começou este casamento espúrio, que se tornou em prostituição. Já falamos do primeiro concílio ecumênico, que foi promovido no ano 325. Não foi nenhum líder da igreja que promoveu aquela reunião de bispos que vieram de quase todas as partes do mundo. Quem promoveu foi o imperador. Já viu que lástima? 318 bispos atenderam aquela convocação. Você já imaginou o prefeito da cidade, o governador, o presidente do nosso país, promover um concílio religioso e a igreja aceitar, a igreja se envolver? Naquele tempo, a igreja estava marcada, torturada pela perseguição, e as ofertas do imperador, do império, foram tentadoras, e a igreja aderiu. Sabe, Constantino tinha fingido uma conversão ao cristianismo. Ele assinou aquele decreto proibindo a perseguição aos cristãos, e os cristãos, a igreja se envolveu nessa. O sonho de Constantino não era a fé, não era o progresso da igreja. Lá no paganismo, ele tinha aquele título, Pontifex Maximus, que quer dizer sumo pontífice. Ele era o sumo pontífice. Lá no paganismo, que tinham os sacerdotes pagãos, e ele era, esse título quer dizer bispo dos bispos. Ele era o maioral, e por incrível que pareça, a igreja deu para ele também esse título, bispo dos bispos. Mas ele queria mais. Aí então vem aquele outro título. Ele se autodeclarou Vicarius Christi, que quer dizer vigário de Cristo. Note a blasfêmia, note a prostituição espiritual. Note que eram as raízes da prostituição, da qual
o anjo está dizendo aqui. Você sabia que esse título, Vicarius Christi, ou Vigário de Cristo, no grego quer dizer outro Cristo? Aliás, anticristo, não simplesmente outro Cristo. Quer dizer anticristo. Era um sistema, era um título que já insinuava um domínio papal sobre a igreja. Ele era, então, o protótipo do anticristo. E é lamentável como que a igreja da época se envolveu. E foi apenas o começo daquilo que o anjo está dizendo aqui para o apóstolo: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Que pena que o nosso tempo é exíguo e por hoje a gente para aqui. Mas vem conosco em cada vídeo, porque os futuros são sempre os melhores. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.